Fala aí, meu amigo Reactor, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um React aqui neste canal. Bom, primeiro de tudo, Futirinhas está de estúdio novo, né? Estamos fazendo alguns conteúdos em estúdio. Se você puder assistir lá, provavelmente já assistiu, você provavelmente veio aqui por causa do Futirinhas. Então, estamos de estúdio novo, gravando conteúdos, fazendo live. Pelo menos nesse começo de terça-feira o Tic-Tac passou a ser em estúdio. E também quero agradecer todo mundo que está comentando e compartilhando aqui o canal e dizendo que o nosso plano de membros está ativo. Caso você queira participar, é R$ 4,99 por mês. E nesse primeiro momento, as primeiras pessoas que assinarem, elas vão receber os vídeos, os reacts 24 horas antes do público geral, tá? Também é uma forma de contribuir com o canal, obviamente, tá? Quando completar 20 membros, eu começo a soltar os reacts já 24 horas antecipadamente. Nesse momento eu tenho 5. Poucas pessoas entraram até agora, mas caso seja do seu interesse, vou deixar aí na descrição, tá bom? Outra coisa, para quem for membro, com o tempo, né? Primeiro esses 20 primeiros, depois a gente vai colocando mais coisas nesse mesmo plano. Não vou colocar outros planos, vai ser esse mesmo. Desde um grupo no Telegram, fazer de marcar live para trocar ideia. Então vai ser tudo nesse plano de R$ 4,99, tá? Se você puder já entrando, agradeço bastante. E vamos começar o nosso react de hoje, que é sobre a Era Dunga, um momento da história do futebol brasileiro que eu tenho muito interesse, eu gosto de opinar bastante, né? E é do futebol retrô, né? Histórias do futebol aí, do canal Futebol Retrô. Então eu tô colocando aqui a Era Dunga, o técnico mais odiado pela TV Globo, e a gente vai entender o contexto disso tudo nesse react e neste vídeo, tá bom? Então vamos começar o nosso react sem mais delongas. 1, 2, 3 e pimba. A única coisa que não me preocupa é meu emprego. Felizmente sou uma pessoa resolvida. Eu vim aqui para fazer um trabalho na seleção e que muitas pessoas talvez não estejam contentes, porque agora tem uma regra, um certo tratamento, né? Hoje vamos falar da primeira passagem do Dunga como técnico da seleção brasileira. Que moço simpático. Conhecido como a Era Dunga, ali de 2006 até a Copa do Mundo de 2010. Foi um momento muito turbulento, ao mesmo tempo vitorioso, teve bons resultados, mas ficou muito em embate com a imprensa. Teve aquela famosa treta com Alex Escobar, que todo mundo conhece. Mas ao longo do vídeo eu vou te contar como que foi essa trajetória. O Dunga, que surpreendeu a todo mundo quando foi anunciado como técnico da seleção brasileira após o fracasso retumbante da seleção na Copa do Mundo de 2006, sendo eliminada para a França daquela forma e do jeito que foi também, com muita expectativa, principalmente por causa da bagunça ali em Vegas. Tinha um Big Brother, Sport TV, a Globo fazia literalmente o Big Brother ali dos bastidores da seleção na Copa do Mundo. Isso tudo também atrapalhou os próprios jogadores também, medalhões, muitos também ali fora das melhores condições físicas. Como eu sempre falo, ali pra mim morreu a seleção brasileira, foi uma decepção tremenda. Pra quem é da minha geração aí, que tem uns 30 anos mais ou menos, sabe muito bem disso. E o Dunga, pela liderança que ele sempre exerceu, pela figura que ele sempre foi, e também por ter passado por esse processo parecido. Ele foi muito massacrado ali no período da Copa do Mundo de 90, que ficou muito marcado em cima dele, mas a gente sabe que não é só um jogador que resolve o jogo. Ele também não foi o primeiro jogador a fazer esse caminho de ser técnico da seleção brasileira. O Falcão, verdade, depois da Copa do Mundo de 90 ali, que o Brasil foi eliminado para a Argentina nas oitavas de final, do Maradona, Canidia, do Lazzaroni, ele assumiu, teve esse papel importante. Não é fácil, a gente viu que o Falcão teve bastante dificuldade, mesmo com inúmeros craques, mas esse processo é difícil, ainda mais naquela época que ele só podia chamar jogadores ali atuando no futebol brasileiro, na maioria das convocações. E o Dunga também, pra mim, ele passou pelo período mais difícil da história da seleção brasileira, que nunca mais vai ter craques como a seleção sempre teve. A gente viu que em 2006 tinha craques em todos os setores, em todas as posições praticamente. E o Brasil... Bom, vamos lá, eu demorei pra pausar porque eu queria entender o contexto aqui da fala. Então, Diego Wilson, parabéns pelo canal, tá? Tá aqui a recomendação, Futebol Revoluciona... história... Peraí, eu já tô confundido. Futebol Retrô, Memórias e Histórias é o nome do canal. Futebol Retrô, Futebol Revoluciona é outro, que também é do Eduardo, né? Chama Eduardo o menino. Mas enfim, ponto primeiro aqui. Qual que é o contexto da chegada do Dunga na seleção brasileira ali? Ele fez um panorama por cima aqui, então eu vou aprofundar um pouquinho mais. A seleção brasileira de 2006, toda a preparação
né, que foi em Vegas, ali na Suíça e tal, aquelas festas todas, toda a bagunça que foi, que aconteceu ali em Vegas, obviamente que depois da eliminação para a França foi declarado um fracasso, né, e a preparação de Vegas realmente foi bem conturbada, o Brasil praticamente não tinha treinos fechados, toda hora era festa, o Brasil realmente tinha, em termos de nome, a seleção mais forte para aquela Copa do Mundo. De fato, em todos os setores tinha grandes jogadores, sabe? É uma seleção realmente estrelada, olha. Dida no gol, Rogério Ceni e Júlio César, os 3 goleiros. O Marcos ficou de fora. Lateral direito tinha o Cafu e o Cicinho, que tava no Real Madrid, tá? Na esquerda tinha o Roberto Carlos e o Gilberto, que tava num bom momento na Alemanha, se não me engano. Na zaga, Lúcio e Juan. Aí o Cris, né? O outro não tô lembrando agora, mas enfim. Não é importante, acho que é o Luizão, né? Luizão e o Cris. Meio de campo, Gilberto Silva, Emerson, José Roberto, Ronaldinho, Kaká, Ricardinho. Pô, timaço, né? Ataque, Robinho de reserva, Adriano, Ronaldo e Fred. Era um timaço, cara. Era um time hiper estrelado, um time muito forte. E que durante a Copa acabou não rendendo esperado. O quadrado mágico ali, que era Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e Adriano, não funcionou. Ele não funcionou em nenhum momento, tá? Não funcionou. Enquanto eles jogaram juntos, o time não rendeu o esperado. Sempre funcionava bem quando tinha ora o Robinho no lugar do Ronaldinho, ora o Robinho no lugar do Ronaldo ou do Adriano. Só funcionava nessas condições, tá? O Robinho tinha que jogar e um dos 3 ali, o Kaká tava sempre, mas geralmente era com o Robinho ou na vaga do Ronaldinho ou na vaga do Fenômeno, tá? Quando jogou Robinho e Adriano, funcionou maravilhosamente bem. Vide a Copa das Confederações um ano antes, em 2005. Bom, dado a eliminação para a França, o que a CBF entendeu naquele momento? Bom, a gente precisa de um choque de realidade. Então a gente precisa de um treinador que vá ter mão firme para comandar essa seleção, um treinador que vá comandar, né, com o pulso firme, tipo um capitão, um líder, do que ser mão aberta como o Parreira foi nessa última Copa do Mundo. O que a gente foi fazer? Aí a CBF, ela surpreendeu todo mundo quando anunciou o Dunga para fazer esse trabalho. O Dunga, que até aquele momento nunca tinha treinado clube nenhum, aquela seria a primeira experiência do Dunga como treinador na vida, e aí ele traz o Jorginho, ex-lateral, que tinha experiência de técnico, para ser o seu principal auxiliar, que jogou com ele na seleção brasileira, foram campeões em 94 juntos. E o Dunga assumia com essa missão de reformular a seleção brasileira e a pegar muito firme na parte disciplinar. Porque o Dunga, ele foi, apesar de todos os problemas que aconteceram em 90 com ele lá, ele virou um grande capitão da seleção, né? Ele assume a faixa de capitão durante a Copa do Mundo de 94, a faixa começa com o Raí perde a posição, ela passa pro Jorginho e depois ela é cedida ao Dunga. O próprio Jorginho escolhe o Dunga para ser o capitão depois, né? Que achava que o perfil do Dunga tinha mais a ver com o capitão. E o Dunga fica assim até 98. Ele passa 4 anos, né? A Copa de 94 até a derrota na final de 98 como capitão da seleção brasileira, sem questionamento. Assim, ele era o capitão e ponto. Não tinha, olha, quem vai ser o capitão? Não, era o Dunga. O capitão da seleção era o Dunga. Então, o Ricardo Teixeira naquele momento viu no Dunga esse cara para criar esse perfil de foco, hiperfoco na seleção brasileira, valorizar o que era a seleção brasileira, sabe? Pensando muito na parte disciplinar. Então o Dunga chegou com essa missão na seleção brasileira para comandar a seleção, tá? Vamos continuar aqui que aí deve ter mais coisa para eu colocar durante o vídeo. Mas hoje em dia já não tem mais isso. E foi um período bastante difícil, primordial. Só pra você ter noção, ó, no gol a gente tinha o Dida, baita goleiro, uma história impressionante. O cara venceu literalmente todos os títulos possíveis. O Lúcio e o Juan, que ele continuou chamando, foram os zagueiros dele na Copa do Mundo de 2010. Cafu e o Roberto Carlos, 2 lendas. Aí você ia pro meio de campo, tinha o Gilberto Silva, uma história linda no Arsenal. Você tinha o Juninho Pernambucano e o Zé Roberto, outros jogadores extra classes. Muita gente falava que os caras não eram craque, mas na minha visão, jogadores com essa capacidade técnica absurda. E além do quadrado mágico ali, do meio pra frente, que era absurdo. Kaká, nosso último melhor jogador do mundo. Ronaldinho Gaúcho, não tem nem o que questionar. Ronaldo Fenômeno, e o Adriano Imperador também, um atacante formidável. Infelizmente teve os problemas pessoais dele que impediram dele ter um sucesso maior do que ele teve na carreira. Então esse período foi bastante
complicado pro Dunga, pro futebol brasileiro, pra seleção brasileira. A gente vê que o Brasil não tem jogadores desse nível, desse porte. E eu acho que dificilmente vamos ter. Fica aqui esse ponto de reflexão. O Dunga teve essa missão árdua, dificílima, como ele soube muito bem lapidar e usar. O Elano jogou muito nesse período com ele. Luiz Fabiano, excelente camisa nova, um baita atacante. O Robinho também, dentro de campo ali com a seleção brasileira. Um dos principais nomes, o Kaká também, herdou a camisa 10, um papel primordial ali. Gilberto Silva no meio de campo. Cara também muito sereno, importante. E a dupla de zaga, Juan, Lúcio, 2 baitas zagueiros, cada um se completava muito bem. O Júlio César agarrando demais na Inter de Milão. Não sei como que alguém ousa ainda duvidar do cara criticar. Sim, críticas são sempre importantes, mas críticas com argumentos construtivos, não atacando a pessoa. Então era um time muito bom, mesmo com essa renovação toda, sem aqueles craques que estão no panteão, no Olimpo do futebol mundial. Bom, outra coisa aqui, o Dunga, ele pega a seleção com essa missão e ele já começa tentando renovar mesmo, né? Ele convoca o Wagner Love, ele convoca o Daniel Carvalho, né? Que hoje são nomes que você esquece um pouquinho, mas assim, ele pega essa missão. Então ele convoca o Carlos Eduardo, Alfonso Alves é uma convocação do Dunga, né? Por um momento muito bom dele vivido no Heerenveen da Holanda, né? 34 gols em 32 partidas e tal. Então assim, o Dunga entrou com essa missão realmente de renovação, né? Ele convoca o Doni vai para a Copa do Mundo, inclusive, né? Ganha a Copa América, então ele vai renovando a seleção mesmo. Onde eu considero erros crassos do Dunga? Lateral esquerda, o Dunga tinha alguma coisa com o Marcelo, ele e o Marcelo não se bicavam, né? E o Marcelo no Real Madrid, jogando bem e tal, e não ia pra seleção. O Dunga não confiava. Felipe Luiz, também, que tava em ascensão, não era chamado. O Dunga erra muito na Copa do Mundo com a lateral esquerda. Pra mim, é um dos principais erros do Dunga. Outro ponto aqui, o Dunga não conseguia ver o Ronaldinho e o Kaká jogando juntos em campo. Ele achava que tinha que ser um ou outro. Tanto que o Dunga, ele insiste no Ronaldinho até a Olimpíada de 2008 em Pequim, quando o Brasil acaba com a 3ª posição, né, depois de ter tomado 3-0 da Argentina na semifinal, a Argentina do Messi. Então ali, Diego Ribas, Ronaldinho, eles acabam perdendo muito espaço com o Dunga, porque o Dunga via que era um ou outro, ou o Kaká ou o Ronaldinho ser esse camisa 10 da seleção brasileira. O Dunga tinha 3 pilares na seleção, né, falando da parte ofensiva. O Kaká, o Elano e o Robinho. Esses eram os 3 caras que ele confiava piamente assim na seleção. Os 3 eram titulares absolutos e não tinha nada o que mudasse esses 3, a não ser alguma contusão grave, etc. Então assim, ele foi formando um time onde ele tinha ótimos laterais direitos, que eram o Maicon, que pra mim é um dos melhores laterais direitos. Depois do Cafu, é o melhor lateral direito que apareceu no futebol brasileiro, foi o Maicon. O Daniel Alves, mesmo sendo mais campeão que o Maicon, sempre achei o Maicon mais jogador do que o Daniel Alves, tá? Tanto que o Maicon foi titular em cima do Daniel Alves em 2010 e acabou tomando a posição em 2014, dada a péssima Copa do Mundo que o Daniel Alves fez em 2014. Enfim, tinha esses 2 laterais direitos muito bons, né? Tanto o Maicon quanto o Daniel Alves. Na esquerda sofreu bastante, porque ele levou o Michel Bastos, que era meia direita na Roma, né? Ou no Lyon. Acho que era no Lyon, antes de ir pra Roma. Era meia direita, ele leva como lateral esquerdo, que era a posição de origem do Michel Bastos, e o Gilberto já com 34 anos, em decadência no Cruzeiro. Ele não chama nem o Felipe Luiz, nem o Maxwell, nem o Marcelo pra função ali, e poderia ter chamado, né? E alguns outros laterais que de cabeça agora talvez eu não me lembre. E também a falta de dar espaço pra quem tava aparecendo muito bem naquele momento, né? O Adriano e o Dunga tiveram um momento conturbado ali pós Campeonato Brasileiro de 2009, que o Adriano volta voando no Flamengo, faz um campeonato excelente, conquista o título, é artilheiro, melhor jogador, etc. Né? Tem todo aquele movimento dele voltar para a seleção, aí o Adriano dá umas cagadas sim, e o Dunga meio que perde a confiança nele. O Ronaldinho nunca conseguiu convencer o Dunga a convocá-lo, mesma coisa do Marcelo, né? Tinha essa ruptura, o Marcelo também estava na Olimpíada de Pequim, então tinha essa ruptura entre eles, o Dunga não confiava neles e não levava. E o Dunga, com o passar do tempo, né, com a Copa América, a Copa das Confederações, ele foi formando um time. E ele confiava nesse time, que tinha Júlio Batista, Nilmar, Grafite, né? Então ele foi formando esse time de confiança dele. Só que, num time de confiança, mesmo que você tenha esse time, você precisa ter espaço
pra quem faz algo diferente. E a gente ficou muito focado no Neymar e no Ganso naquele momento, né? Voando no Santos, começaram 2010 voando. Ah, pô, a Copa do Mundo é ali. Meu irmão, não importa, tá? Eu entendo, tem o processo, tem o momento, mas assim, pô, os caras têm 18 anos, eles não tiveram ao longo do processo. Você vai punir a seleção brasileira pra não levar os caras porque eles não jogaram amistosos e não jogaram eliminatórias, cara. Pô, eles estão voando, dá essa chance. Ah, mas alguém vai perder a vaga, não importa. Copa do Mundo, cara, você vai levar o que você tem de melhor disponível. Então, esse momento aqui, eu considero erros crassos do Dunga. Erros crassos. Apesar disso, convocação do Kleberson, que pra mim é inexplicável, né? Ele levar o Kleberson pra Copa do Mundo, reserva do Flamengo, machucado, ele leva pra Copa do Mundo, não confiou no Júlio Batista pra substituir o Elano nem o Kaká, não botou o Michel Bastos pra fazer a função dele, que ele fazia no Lyon, na seleção brasileira como meia-direita, quando o Elano se machuca depois do jogo contra a Costa do Marfim. Ele não coloca o Michel Bastos na função dele, ele prefere improvisar o Daniel Alves como meia ofensivo do que colocar o Michel Bastos ali ou o Júlio Batista, que era da posição. Ele não confiava nos reservas que ele tinha. Então ele tinha um time titular muito bom, né? Com o Robinho e o Luiz Fabiano no ataque, como dupla de ataque, o Kaká e o Elano como meias, né? Ele tinha um sistema de jogo de confiança. O problema é que ele não confiava no time reserva. Ele não confiava. Nem no Josué, né? Nem ninguém ali. Ele preferia não colocar. O que ele mais confiava era nos laterais, né? No Daniel Alves e no Maicon. No Gilberto, que era um homem de confiança pra ele, em qualquer momento ele poderia colocar. E nada contra o Gilberto ter ido pra Copa, mas acho que ele poderia ter levado um lateral esquerdo mesmo naquele momento, ou levasse o Michel Bastos de meia, mas ele não levou. Então acho que nesse ponto aqui o Dunga errou bastante. Porém, ao longo dos anos, né, ele conquistou tudo que ele disputou. Tirando a Copa do Mundo, ele conquistou todos os torneios que disputou pela seleção brasileira, né? Foi líder da eliminatória. Então ele montou um time que funcionava. Mas, enfim, outro erro. Agora vamos para a relação dele com a Globo, né? O primeiro desafio do Dunga foi logo contra a Noruega, um adversário historicamente chatinho. O Brasil empatou 1-1, já com a base que eu falei do Juan, Lúcio, Gilberto Silva, Robinho, Fred. Foi no dia 16 de agosto de 2006. E depois o Brasil teve só um Brasil e Argentina, com um show do Elano e Kaká, 2 gols do Elano e 1 do Kaká, 3-0 diante dos hermanos. Foi dando sequência, o Brasil disputando os amistosos. Teve a sua primeira derrota em 2007. Falar que o Elano, na seleção brasileira, ele é pouco falado, mas ele jogou muita bola, cara. Pena que ele se machucou em 2010, porque ele era, pra mim, o principal jogador da seleção brasileira. Ele jogou muito bem, tá? Ele estreou jogando muito bem. Jogou muito bem também contra a Costa do Marfim, que acabou tirando ele da Copa depois, né? Por uma contusão. E acontece, infelicidade de jogo aí. Mas assim, jogou muita bola na seleção, cara. É pouco falado, né? Porque afinal o Brasil acabou sendo eliminado e tal. Mas o Elano jogou muita bola, cara. Muita bola mesmo. No dia 6 de fevereiro de 2007, 2-0 para Portugal, gol do Simão e do Ricardo Carvalho, o zagueiro. E vale também destacar que em 2007 a gente teve a Copa América daquele ano. Na Copa América, Brasil e Equador. Partiu o pé de esquerda, bateu! Gol do Brasil! Tô saudade do Galvão narrando seleção, cara. Nossa, sinto muita falta. O Brasil começou mal, perdendo pro México 2-0. Uma seleção que aí o Dunga gosta também das polêmicas. O Diego, o Robinho, mas ele tinha um Doni, Afonso Alves. Ih, rapaz. Muita gente ficou pé da vida com ele. Poderia ter chamado outros jogadores. Mas ele deu a volta por cima, teve um 6-1 diante do Chile. Nosso freguesaço também. E na final, todo mundo já sabe, aquele atropelo diante dos hermanos. Um 3-0 categórico. Primeiro título do Dunga como técnico da seleção. Já mostrando todas as suas credenciais. O Júlio Batista, sorriu, né? O sorriso da convicção. O criticado, o técnico, vai poder rever o pai doente agora. Vai poder conhecer o filho que nasceu em Porto Alegre no último dia 8. E num futuro bem próximo, o pequeno Matheus terá orgulho de dizer que o pai dele é o primeiro brasileiro a ganhar pela seleção a Copa América como jogador e treinador. E com a medalha de ouro no peito, lá foi Dunga escrever novas linhas na sua biografia vencedora. Já mostrando todas as suas credenciais e tudo o que viria, né? Todo o pacote
as provocações, parte de atrito com a imprensa, já começava a dar seus primeiros sinais. Aí o Brasil também acabou perdendo um amistoso contra a Venezuela e depois nas eliminatórias, mais um jogo contra o Paraguai, o Brasil perdeu com a dupla de ataque, você aí que tá assistindo sabe muito bem, Cabanhas e Roque Santa Cruz. Quem se lembra dessas duas figuras aí? Em contrapartida, o Brasil venceu Portugal 6-2 no estádio Bezerrão, no show lá do Kaká, Luiz Fabiano, vitória a Esse jogo aí teve briga entre o Cristiano Ronaldo e o Marcelo, que depois começaram a jogar juntos. O Cristiano tava jogando no Manchester United, eles brigaram e depois viraram amigos, né? Mas os times europeus, as seleções europeias vinham pro Brasil para jogar amistoso, né? Agora ninguém pode mais, agora é proibidaço, né? Atrapalha o calendário. Hoje, para marcar um amistoso contra uma seleção europeia já é um parto. Imagina eles virem pro Brasil para jogar um jogo. Não, tem que jogar lá, Se quiser jogar com a gente, você vem aqui na Europa. Porque eles descentralizaram tudo, cara. Eu gosto muito de futebol europeu, mas olha, a arrogância, a prepotência deles nessas coisas assim, cara, né? E a CBF se vendendo também é a danada, né, pra essa merda aí, cara. Enfim. Chapante. Em 2008, a gente teve as Olimpíadas, que o Dunga foi como técnico ali da seleção, capitaneada pelo Ronaldinho Gaúcho, mas a gente via nitidamente que ele tava fora de Lucas forma. Leiva. Mesmo assim, o Brasil chegou numa semifinal. Aí sim, a Argentina deu o troco no Brasil, eliminou um trio poderosíssimo ali na frente, com Riquelme, Agüero e Lionel Messi. A Argentina que foi campeã. O Brasil ficou com o terceiro lugar, eliminando na disputa a Bélgica. Em 2009, na Copa das Confederações, outro torneio do Brasil, o Brasil venceu os Estados Unidos, Egito, venceu a Itália muito bem, por 3-0. Quando o Dunga sempre era pressionado, ele dava conta do recado. Somos nós mesmos que nos cobramos muito mais do que a torcida, do que a imprensa. Somos nós internamente que nos cobramos isso, porque a gente sabe da qualidade que nós temos. Quando a gente tem jogadores tão descansados, tão repousados, que podem imprimir a velocidade, quando tem uma equipe que quer jogo também de qualidade, as coisas acontecem naturalmente. Ele tinha muitos jogadores na mão e foi importante. Depois eliminou a África do Sul e na final, num jogo difícil contra os Estados Unidos, outro adversário também chato demais, historicamente, uma vitória de virada do Brasil por 3-2, com 2 gols do Luiz Fabiano e o gol do Lúcio ali de cabeça. São 7 brasileiros na área. Caprichou Elano, jogou pra área, Lúcio de cabeça, gol! A vuvuzela no fundo, ó. Dando mais um título pro Dunga, pra seleção brasileira, para aqueles jogadores que estavam junto com ele. Em 2010, antes da Copa do Mundo ali de preparação, ele já era muito questionado ali, principalmente em certos períodos das eliminatórias, quando o Brasil perdia ou conseguia, ou empatava. Temos que jogar. Escuta, me posso responder agora ou queres perguntar? Passa a outra. Se tiver silêncio aí, a educação é boa, né? A imprensa vinha com tudo em cima dele. A gente vê que em certos momentos a crítica não era tão válida assim. Era porque ele tinha esses atritos, esses embates com os jornalistas. Eu vou fazer um adendo aqui. O Dunga, pessoa, ele é um baita cara. O Dunga faz muita caridade. Muita. Ele nunca quer aparecer e tal. Mas ele faz muita caridade, ajuda muita gente. Você entrar no Instagram do Dunga, cara, é só caridade, mano. O bicho ajuda a gente pra caramba. Então, assim, eu entendo que ele teve as suas falhas como treinador, né? O retorno dele pra seleção brasileira depois é injustificável pra mim. Eu entendo que ele teve suas falhas, mas assim, ele foi um grande líder pra aquele time, né? Eu acho que isso também atrapalhou ele, porque já que ele era um grande líder, visto como um líder, todo mundo gostava dele e tal, né? Aquele grupo era bem fechado, não tinha aquela gazarra que era tratado antes a seleção brasileira por causa dessas coisas, né? Que eles ficam falando, né, depois do negócio de Vegas. Então, como teve toda essa coisa, ele se posicionou como um grande líder para esses caras, né, que ele ficou receoso de convocar outros jogadores também, né, falou, pô, cara, tô tão bem, pô, o Kleberson se sacrificou por mim, machucou, luxou, quebrou o braço aqui jogando pela seleção, pô, vou mandar esse cara pra Copa. Então, assim, muita coisa que a gente tá criticando o Tite, porque o Tite teve essa coisa de gratidão, a gente sabe muito bem Tyson, Daniel Alves, que o Tite fez, né, que é injustificável também, né, a ida deles pras Copas do Mundo de 18 e 22. Eu acho que o Dunga também teve essas falhas, né. Se tivesse vencido, tudo isso passaria, né,
com tranquilidade. Mas como foi eliminado da maneira que foi também, né? Depois de jogar muito bem contra a Holanda, e aí faz um segundo tempo horroroso, e tem aquela coisa do Felipe Melo também, né? Tudo isso acaba tendo um peso ainda maior para a situação. Mas era, de fato, um time bom, cara. Era um time bom, né? Apesar do que aconteceu em 2010, era um bom time. Na preparação para a Copa do Mundo de 2010, o Brasil enfrentou a Irlanda, Zimbábue e Tanzânia. Adversários, ridículos, sem tanta expressão. Na Copa do Mundo de 2010, o Brasil teve a Coreia do Norte, a Costa do Marfim e Portugal. Foi bem, venceu a Coreia do Norte no primeiro jogo, com gols do Elano e do Maicon. E vale também destacar a base da seleção brasileira, que tinha o Júlio César, o Maicon, o Lúcio, o Juan, Michel Bastos, que muita gente criticava, Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano, Kaká, Robinho e Luiz Fabiano. Uma seleção muito boa. Deixa aí nos comentários o que tu acha dessa seleção aí. A gente fez até os renegados da Copa de 2010, que ele poderia ter chamado outros jogadores. Preferiu os homens de confiança dele, os caras que tiveram com ele desde 2007 até ali a reta final. Poucos nomes foram trocados. Praticamente o Grafite ali no finalzinho de 2010 ganhou a posição, mas o Ganso e o Neymar 2009. Não foram pra Copa do Mundo justamente por causa disso, né? Mesmo jogando demais no Santos, carregando o time, a gente ganhando vários títulos, Campeonato Paulista, Libertadores, jogando muito na Copa do Brasil também. O Dunga não levou os dois meninos pra Copa do Mundo, né? Às vezes, a gente perde um soldado na guerra, mas tem que vencer a guerra. Ninguém falou que esse rapaz Ganso, que é um jogador excepcional, diferenciado, foi ser reserva na Sub-20. Ninguém falou que na história, na Sub-17, um jogador tão talentoso como o Neymar, o Brasil pela segunda vez foi desclassificado. Aí que é um ponto que me incomoda. Ele bate, tá vendo aí? No Sub-20 o Ganso era reserva. No Sub-17 o Neymar tava participando da desclassificação como se isso fosse o primordial para aquele momento. E não era, cara. Ali era o desempenho que eles estavam tendo. O Neymar estava com 18 anos, ou seja, o Sub-17 tinha ficado 2 anos para trás. Ele estava com 18 anos e já naquele momento... O Neymar terminou 2010 com 44 gols, cara. 44 gols na temporada com 18 anos. Só gols, hein? Se somar assistência, dá quase 17. Acho que ele teve umas 60 participações em gols só em 2010. Então, assim, naquele momento, já na metade da temporada, o Neymar tinha quase 25 gols já, cara. Era muita coisa. Muita coisa. Então, assim, mas Sub-17 lá ele foi mal. Pô, mano, não é isso. Mas o Ganso era reserva do Sub-20. Tá, mas no Santos agora ele é titular absoluto, camisa 10. E resolve. Joga muito, cara. Faz o time funcionar. Tem um toque diferenciado. Tanto é que essa fala do Dunga que é incongruente, que ele bota o Ganso na lista dos caras, caso tem algum jogador que machuque antes do início da Copa, era um dos nomes que ele convocaria. Então, assim, se era um problema, por que ele botou nessa lista? Eu só acho que é aquela coisa, como ele fechou tanto com aquele time, ele preferiu não levar esses caras. E tá tudo bem, é uma escolha. É uma escolha. Ele só teve que arcar com a consequência dessa escolha, tá? E as críticas da mídia ficaram muito mais fortes por causa disso. Virou comoção popular, cara. Tinha outdoor, né? Faça como o Dunga, não use craque, que era uma foto do Neymar e do Ganso ali. Era um pedido da população, era um clamor da torcida que levassem o Ganso e o Neymar. E outra, era um... Não porque jogaram no Santos, que é o meu time, mas assim, é porque realmente era muito fora da curva, gente. O Santos de 2010, o primeiro semestre, é um absurdo. É um absurdo. Né? Você tem poucos fenômenos assim no futebol. Você tem o Palmeiras de 96, primeiro semestre, o Santos de 2010, primeiro semestre, e o Flamengo de 2019, segundo semestre. Assim, que é um absurdo, né? Só que o Santos de 2010, cara, era um absurdo de goleada todo o santo jogo. Era um jogo ou não que era mais difícil. Mas assim, era sempre goleada. Era um time muito jovem, com muitas deficiências, né? Inexperiente também em alguns momentos, mas justamente para isso você tinha estofo. Pô, era melhor levar o Ganso ou o Júlio Batista naquele momento, ou o Kleberson, né? O Ganso ou o Kleberson, o Nilmar ou o Neymar, entende? Você tinha a possibilidade de fazer uma troca, não fez porque tava fechado com aqueles caras, porque eles eram o time dele, foi eles que levaram ele pra Copa do Mundo, entendeu? Por causa dessa coisa, tipo, eu tenho que ser disciplinar, eu tenho que jogar na disciplina, tem que ser soldado, né? E ele dá esse exemplo, né? Às vezes na guerra você pega um soldado, mas ganha a guerra. Ele foi pra guerra com os soldados que ele escolheu e ele perdeu a guerra.
na primeira fase. Pelo menos para ficar ali no banco, para ser um algo a mais, a gente viu que fez falta isso. E depois o Brasil venceu a Costa do Marfim, com grande participação do Luiz Fabiano. Teve um empate de 0-0 com Portugal, mas aí o Brasil, classificado para as oitavas de final, iria enfrentar o Chile, do Marcelo Bielsa. Chile, freguês eterno do Brasil, um 3-0 com gols do Juan, Luiz Fabiano e Robinho. Nas quartas de final, o Brasil teve aquele famoso jogo contra a Holanda, que de 2 tempos bem distintos. Um primeiro tempo muito bom, logo de cara podia ter saído com 4-0 no primeiro tempo. Uma assistência incrível do Felipe Melo. Ele achou aquele passe ali entre os zagueiros, sistema defensivo da Holanda. O Robinho foi lá e sem chance pro Stecklenburg. Mas a gente sabe que o futebol sempre prega momentos diferentes e no segundo tempo a história mudou. Primeiro gol da Holanda, num erro grotesco do Brasil ali, do Júlio César e do Felipe Melo, eles literalmente bateram cabeça. FIFA deu o gol pro Sneijder, mas pra mim foi gol contra. E depois, segundo gol da Holanda, o Sneijder de cabeça, não precisou nem pular, cara. Ridículo. Entre os defensores ali do Brasil, 2-1. E ainda a gente teve o Felipe Melo expulso daquela forma infantil, ridícula. Qualquer adjetivo aí você pode falar. Colocou tudo a perder. E a gente viu que o Brasil não tinha soluções, jogadores diferentes no banco. Ele começou esse jogo com o Daniel Alves como meio campista. O Elano não estava jogando. Ele que era um cara importante ali pro meio de campo do Brasil. Fez falta. E o banco também, e o Kaká a gente viu que poderia ter tido mais opções. E ficou assim, essa eliminação com um gostinho amargo, que o Brasil poderia ter chegado na final para enfrentar a Espanha. O Dunga acabou saindo, dando espaço pro Mano Menezes. Acho que fica um registro de um período bastante difícil ali, igual eu falei no começo do programa, da seleção brasileira desse ciclo aí de 2006 para 2010, com essa renovação de jogadores muito cascudos, grandes pro futebol mundial. Eu acho, na minha opinião, que não vai ter jogadores desse nível de Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Lúcio, Juan, Adriano, Ronaldinho Gaúcho. Então, o Dunga saiu com 68 jogos nesse primeiro ciclo, juntando seleção olímpica, 49 vitórias, 12 empates e apenas 7 derrotas. São só números. A gente sabe que o principal objetivo era o título da Copa do Mundo, que até hoje a gente tá amargando esse gostinho aí desde 2002. Mas deixa aí sua opinião, o que você acha dessa primeira passagem do Dunga. Curta, compartilhe, comente aí. Valeu, até a próxima. Tamo junto. Falou, Bitidão. Mas, cara, enfim, né, teve vários erros ali na condução, principalmente na hora de fechar a lista final para a Copa do Mundo, mas acredito que é isso mesmo. Ele fechou o time porque eram os caras que fizeram ele chegar na Copa, deu uns motivos bem bizarros ali de não levar o Neymar e o Ganso e tal. Depois ele até explica e fala, pô, de juventude, inexperiência, mas, cara, você não pode abrir mão de talento, cara. Você não abre mão de talento. Seria a mesma coisa que a Espanha abrir mão do Lamine Yamal agora. Ele é muito novo para ir para a seleção. Pô, ele chega na Eurocopa e joga pra cacete, entendeu? É a mesma coisa. Mesma coisa. Inclusive, o Neymar tava melhor do que o Yamal esteve no Barcelona. Só pra ter ideia, né? O Ganso também. Então, assim, abriu mão de talento pra fazer o time dele. É uma escolha. Ele tem todo o direito de fazer isso. Mas você não pode, nessa posição de selecionador, né? De técnico de seleção, abrir mão de talento por causa de time fechado. É diferente de um clube, cara. Talvez aí a inexperiência do Dunga como técnico tenha pesado também nesse ponto, cara. E com relação à relação com a Globo, foi muito disso. O Dunga fechava treino, o Dunga não dava acesso à imprensa, o Dunga restringia o acesso aos jogadores. Por quê? Porque foi pedido pra ele esse tipo de postura, né? E como ele é o cara que aparece, a briga ficou com ele, mas esse era um pedido que vinha de cima. Por quê? Em 2006 teve muita festa, a gente precisa mudar totalmente. Não vai ter. E o Dunga foi lá e foi doutrinador, ele foi disciplinador, então ele fechava mesmo, né? Tanto que aí as críticas também pesavam muito mais a mão, porque ele tinha esse perfil. Mas depois, mesmo no retorno dele, ele vai até a Globo, ele dá entrevista, ele vai com o Gilmar Rinaldi no Bem Amigos, ele justifica as escolhas dele e tal. Então, assim, por mais que tenha tido uma animosidade ali num período, depois isso volta à normalidade, eles continuam convivendo, enfim. Foi o que foi pedido pelo presidente da CBF na época, era o Ricardo Teixeira, pra ele ser doutrinador, e ele foi, sabe? Então, esse ponto aqui da relação, eu acho super válido, né? É só uma característica. Agora, nas escolhas de jogadores, de abrir mão de talento pra formação só do time ali, tipo, esses caras estão fechados comigo, sabe? Como se o cara fosse, né, não fechar porque, pô, o Neymar não foi pra Copa, gente, trouxeram o Neymar, acabou o time, sabe? Entende?
Qual a importância do Nilmar nesse processo todo de Copa do Mundo? Qual a importância do Grafite? O Grafite ele convocou. O Grafite apareceu mais no final ali por causa da ótima Bundesliga que ele fez pelo Wolfsburg, foi artilheiro da Bundesliga, né? Ele e o Dzeko jogando como dupla de ataque. E aí ele chamou pra Copa do Mundo, ele chamou pra seleção. Por quê? Porque tava muito bem. Eu até acho que o Grafite merecia a convocação. Porque tava muito bem mesmo. Só que ele preferiu não chamar os outros. Entendeu? Ah, inexperiente, é molecada, não gosta desse perfil aqui. Sabe? Dá essa justificativa que aparece aí no vídeo. Fala, mas ele lá no Sub-17 eles foram eliminados na primeira fase. Pô, meu irmão, e daí? Né? Então a eliminação pra não convocar o Neymar conta nas costas do Neymar. Se exalta é do time, se perde é do cara. Sabe? O time é coletivo ou não? Sabe? Mesma coisa pro Ganso, né? Então mostra incongruências e erros que todo mundo comete, é normal. Mas o Dunga acabou pagando o preço dessas escolhas na Copa do Mundo, porque no momento que ele precisava confiar e colocar talento em campo, ele não tinha disponível, porque ele escolheu, por escolha dele, não levar esses caras. E não confiava nos caras o suficiente pra colocar na hora que precisava. Nem Júlio Batista, nem Nilmar, nem Grafite, ninguém, né? Ele não botava. O máximo eram o Ramires, o Daniel, o Gilberto, mas muito pouco perto do que uma seleção precisa. Quando perdeu o Elano, acabou a seleção, cara. A saída do Elano e a contusão do Kaká deixou o Robinho sobrecarregado. Então o Robinho tinha que voltar e armar o time, porque o Kaká tava com um problema no pubis, que já era crítico, já vinha desde Real Madrid ali. O Dunga sabia, e o Dunga levou assim mesmo. Não que ele não deveria ter levado o Kaká, porque tinha que levar. Mas o Kaká sentiu uma hora, e aí, sem o Elano ainda, meu irmão desandou. Entendeu? Mas quero saber sua opinião, diz aí nos comentários o que você acha. A gente se vê no próximo react neste canal. Um beijo e até o próximo. Valeu!